Mamães, vamos falar um pouquinho sobre os sinais de prontidão para o bebê começar a introdução alimentar de alimentos sólidos? Pois é, até o 6º mês os bebezinhos, são alimentados exclusivamente com o leite da mamãe ou com a fórmula infantil. Até os 6 meses, fisiologicamente, o bebezinho tem o queixinho, Na verdade, quando nasce, o bebezinho tem o queixo bem assim, caidinho, A cervicalzinha dele ainda não tá ereta, então ele tem o queixinho assim. Então, realmente, o bebezinho não tá, apto a deglutir alguma coisa, Ele ainda é assim. Mas com o passar do tempo e com as mamadas, o bebezinho vai fortalecendo a musculatura da mandíbula, como se fosse uma musculação. E aí também a cervicalzinha dele vai ficando ereta. Então, o primeiro sinal de prontidão de que o bebezinho já pode comer é quando ele tem aqui, o queixinho, mais pra frente, o pescocinho firme, tá? Então, observem isso no bebê de vocês antes de dar qualquer coisinha pra ele comer, além do leitinho, tá? Consequentemente, como ele tá com a coluninha reta, ele também já consegue ficar sentadinho. Muitos não conseguem ficar sentadinhos sem apoio ainda, Porque eles ainda, apesar da coluninha ficar reta, eles ainda não têm muito equilíbrio. Então, mesmo que seja com um apoio, existem agora umas almofadas, uns elefantes de pelúcia, umas estratégias aí, ou até mesmo uma parede, uma superfície reta, em que você encoste. Por isso a importância também de um cadeirão adequado quando você vai iniciar o processo da introdução alimentar, Porque o bebê, ele precisa estar com a coluna reta para justamente a gravidade ajudar que esse bebê não tenha nenhum engasgo, porque a gravidade ajuda também, a descer o alimento certinho pelo trato intestinal. Ok, então o primeiro sinal de prontidão é a questão do pescocinho reto. O segundo, conseguir ficar sentadinho, reto, mesmo que com apoio, tá? O terceiro, quando você encosta alguma coisa na boquinha do bebê, quando ele é pequenininho, vocês vão perceber que a tendência é o bebê colocar a linguinha pra fora, Então, um dos sinais de prontidão também é quando você encosta algum objeto na boca do bebê e o bebê não faz mais isso. E sim, ele consegue colocar pra dentro, sem esse, tá? Então, observem isso também. Outro sinal de prontidão é quando ele consegue pegar os objetos com as mãos, mesmo que... Porque aquele movimento de pinça mesmo para pegar pequenos objetos é só lá pelos 9, 10 meses que tende a acontecer, Cada bebê é diferente do outro, gente. Cronologicamente, é mais ou menos essa a média, mas não é uma regra. Cada bebê é diferente do outro, tá? Principalmente se eles são prematuros. Nossa, gente, muito frio em Curitiba. Meu nariz já tá reclamando. Bom, então, o bebezinho ainda não vai ter, ali por volta dos 6, 7 meses, esse movimento de pinça com os dedos, mas ele já consegue pegar objetos, já se interessa por pegar objetos e já consegue transferir objetos de uma mãozinha para outra, tá? E o outro sinal de prontidão é que ele demonstra interesse nos alimentos. O interesse de colocar coisas na boca é completamente diferente do interesse por alimentos, tá? O interesse de colocar coisas na boca é relativo à fase oral ao qual o bebê está nesse primeiro momento aí, de bebezinho. Tudo eles descobrem através da boca. Então, qualquer objeto, desde ali de uns 3, 4 meses, eles já colocam na boca porque eles, querem sentir eles descobrem o mundo e querem sentir o objeto através da boca, tá? Agora, o que eu tô falando é interesse por alimentos. Às vezes ele vê você comendo uma banana e agarra a sua banana. Nem sabe que aquilo é de comer, às vezes pensa que aquilo é um brinquedo, enfim. Mas ele se interessa. Vê a família ali com as refeições, os talheres, e quer pegar e quer colocar o dedinho. É que é assim, a alimentação, na verdade, o ato de engolir um alimento, mastigar, engolir, é a última etapa, mas o processo de comer ele envolve várias etapas,
Ele envolve a etapa do sentir o cheirinho, do olhar, primeiro olhar e conseguir ficar cara a cara com o alimento, conviver ali no mesmo ambiente do alimento, em harmonia, já é um sinal, né? Já é na verdade, uma etapa do comer, tá? Aí tocar o alimento é outra etapa, sentir o cheirinho é outra etapa, dar uma lambidinha no alimento é outra etapa. Efetivamente, engolir o alimento é a última etapa. Então, veja, quando a criança já tem esse contato com os alimentos, ele já está comendo, entendeu? Ele só não está ainda deglutindo, mas ele já está comendo, já é uma etapa. Então, também é outro sinal que ele está maduro. Até ali, tipo, com 5 meses mais ou menos, a gente já pode colocar junto com os brinquedos do bebê, por que não uma laranja, uma cenoura, um mamão, uma banana, uma pera, alimentos que você tem ali na tua fruteira, para a criança manipular, sentir o cheirinho, ter contato, né? Claro que você sempre supervisionando, né? Porque pode acontecer do bebê, né? Tentar engolir. Claro que ele não vai ter dentes ainda, provavelmente não vai conseguir tirar pedaço, né? Mas sempre, na verdade, todas as ações do bebê têm que ser supervisionadas, né? Mas enfim, com isso a gente vai estimulando e também proporcionando que o bebê tenha contato com diferentes materiais, né? Que os brinquedos hoje em dia são muito à base de plástico e essas diferentes texturas também fazem o bebê descobrir o mundo e perceber diferentes sensações e diferentes descobertas, né? Aí vocês vão me falar assim, puxa, mas o pediatra, né, já recomendou, meu bebê tem 5 meses, é bem normal da gente ver isso. E já foi recomendado que eu comece com sucos de fruta, com chazinhos. Então veja, o que eu digo pra você? Claro que o pediatra, ele é sempre quem vai nortear todas as tuas ações em relação ao seu bebê, tá? É o pediatra que entende de desenvolvimento do bebê, que tá olhando o seu, porque lembra que eu falei que cada bebê é único, cada bebê tem um desenvolvimento diferente, principalmente prematuros. Tudo isso que eu tô falando, os prematuros tendem a ter a idade corrigida, né, cronologicamente. Então, eles vão fazer tudo isso, esses sinais um pouquinho depois, a tendência, né, do que os 6 meses mesmo. Entendo assim que 6 meses é uma coisa, não é uma coisa cronológica. Fez 6 meses, tem que começar. Não, como a alimentação é um processo, você tem que perceber se existem esses sinais de prontidão e mais o bebê ter 6 meses. Porque assim, organicamente, fisiologicamente, o organismo dele, né, todo o trato gastrointestinal dele só vai estar maduro para receber, para processar todos os alimentos, para não ter risco tanto de se engasgar, enfim, com 6 meses mesmo. Mas é com 6 meses mais esses sinais, né? Porque esses sinais nada mais são do que um reflexo do que o bebê já está pronto, organicamente e também neurologicamente, né? Porque de nada adianta o trato gastrointestinal tá ok, mas o bebê ainda não entendeu o que está acontecendo, né, com ele. Então a gente precisa tanto da questão da maturidade fisiológica quanto da maturidade neurológica para começar esse processo, tá? E aí, quando o profissional indica que você comece a alimentação, mesmo que seja a base de suquinhos, mas que seja a base de qualquer outro elemento diferente do leite, você pense se de repente não é prudente você aguardar esses sinais de prontidão, debater com esse profissional ou de repente procurar uma nova opinião pelo seguinte. Historicamente, esse negócio de começar a servir suquinho pro bebê com mais ou menos 5 meses, ele vem de uma época, há décadas atrás, onde os bebês tinham desnutrição. Os bebês e a população em geral tinha desnutrição e precisava das vitaminas, né, principalmente das frutas cítricas, como é a laranja, que é o suquinho mais recomendado geralmente, né? Essas frutas cítricas para dar um suporte de vitaminas para a criança não ter as doenças que tinha antes, pellagra, raquitismo, enfim, né? Mas os tempos mudaram, a ciência evoluiu, né? Eu tenho certeza que você, como eu, dependendo da tua idade,
né? Também foi alimentado, a tua mãe também começou o teu processo de introdução alimentar com os suquinhos, ok, a gente tá vivo, né? Todo mundo fala, fiz assim e você tá vivo. Ok, tá? Não tá errado. Enquanto a gente não tem esse conhecimento, ok, não tem problema. Só que a ciência evoluiu e agora a gente sabe que o ideal para que seja uma experiência positiva é aguardar todos esses sinais, tá? Segura a ansiedade, eu sei que é uma delícia, né? A gente tem ansiedade para ver o bebezinho manipular o alimento, comer, deglutir, saber se ele vai gostar ou não, como que vai ser a receptividade dele, mas calma, ele vai ter a vida toda para isso. Se a gente desrespeitar esse processo, a gente pode estar criando, né, assim, um fato de que a alimentação deixe de ser prazerosa para essa criança, deixe de fazer sentido. Porque o objetivo é que a gente comece a introdução alimentar e lá com 1 ano, mais ou menos, o bebê já esteja comendo as mesmas coisas que a família. Mas se eu começar esse processo muito antes, a tendência é que eu tenha que bater o alimento, amassar demais, que eu não consiga evoluir, né, para que a criança simplesmente engula e coma. Mas, gente, alimentação para ser saudável não é sinônimo de comer brócolis, verdura. Não é. Alimentação saudável é sinônimo de prazer, de gostar de estar ali na refeição, de se envolver com ela. E se a criança não está madura neurologicamente, só está fisiologicamente, isso não vai ser prazeroso. A criança não vai conseguir fazer essa conexão, né? E a família também passa a mecanicamente enfiar alguma coisa lá para a criança, né? E não é legal. Tanto que acho que a gente vai fazer uma outra conversa sobre os métodos, né, de introdução alimentar, e aí eu falo para vocês as diferenças da sopa, da papa e da comida de verdade, para vocês entenderem um pouco melhor isso que eu tô explicando. Mas enfim, foi recomendado começar aos 5 meses? Avalie se realmente não é interessante esperar mais um pouquinho até esses sinais acontecerem, tá? Para tua segurança em primeiro lugar e para que realmente você esteja proporcionando uma experiência positiva e um processo, porque a introdução da alimentação, ela não é um evento cronológico, né? Até tem gente, meu bebê vai fazer 6 meses amanhã, eu vou convidar a família inteira para vir aqui, cada um traz uma frutinha e a gente vê como é que vai funcionar. Não é um evento. A introdução da alimentação é um processo, né? Talvez nas primeiras vezes o bebê ainda não entende, na verdade ele não entende que aquilo é comida, que aquilo vai matar a fome. Ele só vai perceber isso depois de algum tempo, então ele vai continuar mamando no peito ou a fórmula, né? Mas ele vai continuar entendendo como o que mata a fome dele é o leite, que é a segurança dele. A intenção é a gente mostrar para ele ao longo desse primeiro ano aí que ele consegue sim ter nutrientes e ele precisa menos do leite, porque agora ele tem outras coisas, né, que vão trazer nutrição para ele também. Tá? Então, colocando um pouco das questões que foram colocadas no grupo de mães ali de introdução alimentar do WhatsApp que eu tenho, a Linara colocou assim: como parecia que a minha bebê queria comer, dei tudo batido no liquidificador no começo e junto eu dava pedacinhos para ela ir comendo sozinha. Então, Linara, vamos conversar sobre isso num próximo vídeo, uma próxima conversa, porque eu acho que essa tua questão ela se encaixa mais quando a gente fala de métodos de introdução alimentar. Mas uma coisa muito forte na tua fala é que você acha que a bebê tinha vontade, né? Que você começou o processo de alimentação porque parecia que a bebê tinha vontade de comer. Então, isso é um sinal de prontidão, ela demonstrou interesse nos alimentos. Mas quantos meses ela tinha? Você não colocou isso no teu relato, Linara. Se ela já tinha 6 meses ou mais, ok, tá? Agora, se ela tinha menos, não encare isso como uma vontade, encare isso como a fase oral, né? Lembra que eu falei que nessa primeira infância os bebezinhos têm a fase oral onde descobrem o mundo pela boca. Então, se ele estiver colocando qualquer coisa na boca, ele vai querer colocar alguma coisa na boca dele também. Né? Não significa que ele está com vontade. Como que ele vai estar com vontade de uma coisa que ele nem sabe o que é? Né? Então, se ele te viu comendo, sei lá, um pão, ficou com vontade, é vontade. E sim, é necessidade de colocar também alguma coisa na boca. Você poderia ter dado
um brinquedinho dele, ou alguma coisa que não fosse o alimento, né? Se ele não tivesse 6 meses ainda, tá? Entende o processo? Que fique claro isso para todas vocês, mamães. A Bárbara comentou, olha que legal, que a bebê dela hoje é a Clarice, hoje tem 11 meses, né? Então a mamãe da Clarice, a Bárbara, falou que a bebê começou a demonstrar os sinais com pouco mais de 6 meses, olha. Então a Bárbara realmente observou. Ela já ficava sentadinha sem tombar, já se interessava quando via a família comendo, mas a mamãe ainda evitava de dar alimentos, talvez porque ela tivesse um medo da bebê largar o peito. Clarice, a bebê não vai largar o peito, porque é aquilo que eu acabei de falar, ela ainda entende o peito como a principal fonte de nutrição. Ela não entende os alimentos como vai matar minha fome, né? Ela entende os alimentos como brinquedos, e aos poucos ela vai sentindo gosto e vai comendo, e aí, consequentemente, como ela recebe calorias, nutrientes por esses alimentos, ela vai diminuindo a quantidade que ela necessita do mamazinho, porque os bebês têm uma regulação interna perfeita, a natureza é perfeita, eles sabem exatamente a hora que eles estão satisfeitos, que eles já não precisam mais de nutrientes e param de comer. A gente que às vezes força esse processo, vamos falar mais sobre isso em próximos vídeos, tá? Mas enfim, aí olha o que aconteceu com a Clarice, a bebê da Bárbara. Ela, um dia na escolinha, puxou da mão da professora a fruta que a outra coleguinha estava comendo. Aí sim a Bárbara entendeu que a Clarice precisava de comidinha, né? E aí que a Bárbara começou, né? Então tá vendo? As crianças não têm ainda esse discernimento, é do meu amigo, é da minha mãe a comida. Se ela tá com fome, se ela tem necessidade, ela simplesmente vai lá, agarra, pega e come, né? E por isso que a natureza é muito linda, tá vendo? Ela se encarrega de ir mostrando que a criança já tá pronta, tá? E aí a Bárbara também comenta que, além de oferecer algumas comidinhas na colher, ela também dá algumas coisas para Clarice comer com a mão, né? Citando o método BLW, que é a mesma dúvida da Andresa, da mamãe Andresa, que quer saber a minha opinião sobre BLW. Vamos fazer então um outro momento para falar sobre o BLW e os outros métodos de introdução alimentar, tá bom? Senão vai ficar muito comprido, já tá quase 20 minutos esse vídeo. Enfim, a Luciana e a Ana são mamães que relatam ali que desejam começar a introdução alimentar daqui 15 dias. Para vocês, mamãe Luciana e mamãe Ana, eu digo, não é daqui 15 dias, tá? Eu sei que daqui 15 dias deve ser mais ou menos a época em que o bebê cronologicamente vai ter a idade necessária para iniciar. Mas lembrem de retomar o começo que eu falei aqui e observar esses sinais. Vamos fazendo tipo um checklist. Já faz isso? Já. Já faz aquilo? Já. Daí, quando tiver 6 meses e mais todo esse checklist, daí você começa. A gente não sabe se vai levar 15 dias, se vai levar um pouquinho menos, se vai levar um pouquinho mais. Se levar um pouquinho menos, é bom esperar dar cronologicamente os 6 meses. Se ele, antes dos 6 meses, já tem todo o checklist ali das primeiras coisas que eu falei, ok, espera fazer 6 meses e daí ok, né? Mas se ele já passou dos 6 meses, é melhor você esperar todo o checklist. Principalmente a Luciana, que são gêmeos, né? Então ela vai esperar um pouquinho mais para corrigir a idade em relação a serem prematuros, né? Aí temos também algumas questões citadas pela Aline, pela Vanessa, pela Letícia, tá? Que tem relação com o comportamento alimentar do bebê quando recebe a colherada da comida e tal. Esse eu acho que essas perguntas, essas questões têm mais a ver com o próximo vídeo, com o próximo assunto que a gente vai abordar, que são os métodos, tá? Da introdução alimentar. Então, eu espero ter esclarecido e ter deixado aqui algumas reflexões para que a gente consiga exercer a nossa maternidade de uma forma mais leve e de uma forma cientificamente, né, comprovada de que vai ser um caminho legal para a gente seguir, né? Porque geralmente a gente segue o caminho
que a nossa mãe seguiu, que a nossa avó seguiu, ou que um profissional indicou, né? Mas às vezes o profissional, né, como pediatra, ele é ótimo para desenvolvimento do bebê, para doenças do bebê, mas, né, em questão de nutrição, às vezes ele não está tão atualizado nesse sentido, nesse âmbito, então é melhor procurar um profissional que entenda de alimentação, né? Um nutrólogo, um nutricionista, tá? Porque é um processo mesmo que ele precisa ser gostoso, prazeroso para todo mundo, tá bom? Um beijo, até!